Olá, meus queridos alunos do nono ano, professora Geice aqui para iniciarmos mais uma aula de arte, tá bom? Espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo aí acompanhar a nossa rotina de estudos. Nós estamos finalizando o capítulo 2 do nosso livro, que nós tratamos sobre a pintura, não é isso? Nós já vimos aí as técnicas de pintura, os temas, características, né? Pintura antiga, pintura abstrata, enfim. E hoje nós vamos falar sobre a pintura corporal, que também se enquadra dentro do contexto aí da pintura, tá bom? O objeto de pintura utilizando como o corpo humano, tá certo? E nós podemos falar que essa técnica de pintar o corpo, ela surgiu aí a partir da cultura indígena. Como nós podemos ver aqui, né? A gente sabe que muitos povos indígenas, eles costumam pintar o corpo. O que a gente não sabe várias vezes é que essa pintura tem todo um significado, tá certo? Eles não pintam somente por pintar. Tem um momento certo para cada tipo de pintura. Por exemplo, eles fazem pintura nos momentos de seus rituais, pinturas para irem à caça, pinturas para os momentos de festa, enfim, cada momento define aí a pintura que eles vão usar. No nosso livro, eles trazem como exemplo a pintura praticada pelos povos Assurim, né? E eles falam aí que eles costumam pintar também objetos, cestarias, mas principalmente o corpo humano, que eles usam uma mistura de elementos da natureza, utilizando folhas de árvore e alguns outros elementos que eles têm disponível para eles. Claro que eles não utilizam nenhuma tinta industrializada, né? Porque eles não têm contato, pelo menos quando começaram a praticar essa técnica da pintura, eles não tinham, né? E aí, essas pinturas, elas podem estar representando desde as suas crenças, os seus deuses, elementos da natureza, animais, tá certo? As cores, cada cor que eles utilizam também tem significados. E há formas geométricas que eles formam através dessas pinturas, também ali exigindo muita técnica, tem o seu significado para cada povo, certo? Não é também correto a gente afirmar que todos os povos indígenas praticam o mesmo tipo de pintura, não. A gente sabe que, embora todos sejam indígenas, cada povo tem a sua cultura, tem os seus costumes bem característicos de cada aldeia, de cada região, tá certo? E aí nós vimos que essa forma de pintura corporal, ela foi evoluindo com o passar do tempo, foi sendo utilizada também por outras culturas, por outros povos, e nós chegamos até citar aí como, por exemplo, as tatuagens, é isso? Podemos citar, sim, a tatuagem como exemplo de pintura corporal. É uma pintura realizada no corpo, não é isso? E nós discutimos sobre o quê? Sobre o que leva uma pessoa a fazer uma tatuagem. Muitas vezes as pessoas querem deixar uma data registrada, querem deixar uma lembrança de uma pessoa, de um momento que aconteceu, é isso? Ou muitas vezes as tatuagens também podem ter um significado aí simbólico, né? Representar uma simbologia, alguma crença da pessoa, tá certo? Muitas vezes as mensagens não ficam tão explícitas. Você vê de longe uma tatuagem no corpo da pessoa, nem sempre você consegue entender o que aquela tatuagem está querendo demonstrar, mas para aquela pessoa com certeza vai ter um significado, não é isso? Mas por muito tempo essa questão da tatuagem, ela foi tida como um tabu. As pessoas que faziam tatuagem muitas vezes eram associadas aí ao crime, à marginalidade, a pessoas ruins, pessoas do mal, porque antigamente era assim que acontecia, tá bom? E podemos falar até que hoje em dia também acontece dessa forma. Algumas pessoas são aí desrespeitadas, né? Sofrem algum tipo de preconceito simplesmente por ter alguma tatuagem no seu corpo ali à mostra, né? Quem não conhece a história de alguém que, por exemplo, perdeu uma vaga de emprego porque tinha tatuagem, ou que quando decidiu fazer uma tatuagem teve que fazer em um local que não ficasse à mostra por conta
da sua vida social, por conta que as outras pessoas não poderiam ver. Enfim, ainda existe sim esse tabu envolvendo esse tema. Por isso que é muito importante a gente pensar bem antes de decidir marcar o nosso corpo, porque diferente de outras técnicas de pintura corporal, a tatuagem ela é permanente, né, gente? É uma coisa que fica para sempre aí no nosso corpo. Atualmente, nos dias de hoje, já existem algumas técnicas de remoção de tatuagem, mas mesmo assim não é uma coisa fácil de se conseguir e é um tratamento aí um pouco doloroso, que acaba lesionando a sua pele, né? Então você vai passar por um processo aí bem complicado, tá bom? Então, se por acaso vocês um dia decidirem fazer uma tatuagem ou conhecem alguém que está querendo fazer, vale a pena pensar bastante, refletir sobre o que vai fazer e, mais importante ainda, escolher um profissional da área para poder fazer, né, gente? Não é qualquer pessoa que pode fazer, já que essa técnica de pintura corporal, da tatuagem utilizada hoje em dia, ela é lesionando a pele da pessoa para depositar a tinta para poder ficar ali de forma permanente. Então, tem que ter cuidado na escolha do profissional. Os materiais utilizados têm que ser materiais descartáveis para não correr o risco aí de você ter problemas de saúde, de se contaminar com alguma doença, enfim, podem ocorrer vários problemas, tá bom? Então, tem que se pensar tudo isso na hora que for decidir que vai fazer uma tatuagem, tá bom? E a gente discutiu também que, além dos povos indígenas, outros povos também costumam praticar essa técnica de pintura corporal. Como, por exemplo, nós podemos citar aí os povos da Índia. Pois bem, esses povos indianos, eles praticam aí uma espécie de grafismo que é chamado Mehndi, certo? O Mehndi, ele é feito praticamente em momentos como celebrações, casamentos, e é bastante feito aqui, ó, na parte das mãos, certo? Nas mulheres, até porque é uma das poucas partes da mulher que pode ficar à mostra, né, dentro da cultura indiana deles. Então, eles fazem esses grafismos aí com uma espécie de rena, certo? Uma tinta que eles utilizam para pintar o corpo, e da mesma forma tem todo um significado dentro das tradições e das crenças indianas. Podemos citar aí também um exemplo de outros povos que faziam uma espécie de pintura corporal, os egípcios, né, que eles costumavam pintar os olhos, deixá-los bem marcados com uma espécie de tintura preta, né? Essa pintura funcionava como uma proteção para os olhos e também ali como uma forma de demarcação social, ou seja, somente aqueles que faziam parte da sociedade de mais condição social usavam essa pintura nos olhos, tá certo? Como no caso dos reis e suas esposas, seus filhos. Outra pintura corporal que nós podemos citar, que também é bastante conhecida, é das geishas, né? As mulheres japonesas que utilizavam aí o pó de arroz no rosto, né? Para dar aquela expressão, deixar a pele mais clara, mais branca. A princípio era utilizada para quê? Para que as mulheres ficassem todas iguais, todas parecidas, para que não havesse disputa, né, entre os homens para desejar uma mulher ou outra. Depois, com o passar do tempo, também foi utilizada até mesmo como uma forma de definição racial, né, ali para quanto mais branca a mulher tivesse a pele, quer dizer que ela era de uma melhor classe, tinha mais condições, para não se aproximar ali da raça de pele mais escura. Isso, com o passar do tempo, foi adotado por outros povos, né, outras culturas, aí, mas esse objetivo não era tão legal, que surgiu como uma forma aí de preconceito, né, isso? Desclassificando as pessoas que tivessem a pele mais escura. Enfim, esses são alguns povos, alguns exemplos que nós podemos observar aí no nosso livro, que o nosso livro traz. Existem outros povos que também tinham esse costume de pintura corporal. Nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos pesquisando um pouco mais sobre esses povos, tá certo? Caso tenha ficado aí alguma dúvida, no dia do nosso encontro ao vivo, a gente pode estar retomando esse assunto. Você pode me fazer perguntas, eu com certeza irei esclarecer todas as suas dúvidas. Estamos aqui para isso. Vamos também resolver as questões propostas no livro, discutir esse tema um pouco mais com os nossos colegas, tá certo?
para finalizar aí de modo bem completo o nosso capítulo 2 e nas próximas aulas nós iremos aí iniciar os próximos capítulos, tá bom? Então eu quero deixar um beijo para vocês e até o próximo encontro.